trigonometria hoje. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar ângulos para calcular lados. E vamos usar um quê? Onde que a gente vai usar esses ângulos? No triângulo retângulo. Então, bora aqui comigo, lembrando ó, quais são os elementos de um triângulo retângulo, para depois a gente conhecer as razões trigonométricas. Então, bora aqui. Olha só, temos aqui um triângulo retângulo, certo? Ele é retângulo porque ele tem um ângulo reto, mede 90 graus, o ângulo reto, a gente nunca pode esquecer disso, e mais dois ângulos agudos, e que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, essa é uma das propriedades do triângulo retângulo. Pois bem, então, agora nós vamos para as razões trigonométricas. Vou apresentar para vocês o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Então, nós vamos usar ângulo. Por que a gente agora, em vez de usar a medida de lado, vamos usar ângulos para saber a medida de um lado de um triângulo? A gente sabendo um lado, a medida de um lado de um triângulo e um dos ângulos, a gente pode saber as outras medidas, certo? Para que isso? Para medidas inacessíveis, aquelas medidas que eu não posso pegar uma trena e sair com ela por aí medindo qualquer coisa, certo? Como, por exemplo, a medida da Terra até a Lua, né? Não posso pegar uma trena e sair medindo, mas eu sei, se eu fizer os cálculos direitinho, eu vou conseguir saber qual é a distância. Então, bora aqui comigo. Como eu já falei, vou apresentar para vocês o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Que eles são dados, esses números são números, né, que a gente pode conhecer através das razões trigonométricas. Então, essas razões, a razão seno do ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que eu tenho que saber? O que é um cateto oposto? Onde ele fica localizado no triângulo retângulo? Bom, com relação ao ângulo, aqui ó, o seno do ângulo, meu cateto oposto é? O ângulo já está aqui, ó, descrito. Com relação a esse ângulo, o meu cateto oposto ele fica na frente do ângulo. Então é o Czinho. Então eu já posso botar, eu já posso fazer aqui a minha razão seno com relação a esse nosso triângulo que está aqui desenhado. Razão trigonométrica seno desse triângulo retângulo. Ó. O ângulo é esse, então o ângulo está aqui. Cateto oposto Czinho, fica lá embaixo. E a hipotenusa? A hipotenusa é fácil, né? Sempre na frente do ângulo reto é a minha hipotenusa. Então, é o C dividido pelo A. Então, essa aqui é a razão trigonométrica do seno desse triângulo retângulo. Agora, vamos ver a razão cosseno. Cosseno do ângulo vai ser igual. Olha só. Cateto adjacente. Bah, prof. Cateto adjacente. Mais uma coisa desconhecida. Mais um nome desconhecido. Adjacente. Com relação a esse ângulo, com esse ângulo aqui, ó, ele fica aqui do lado. Então, ele fica do lado do ângulo. Ele é adjacente ao ângulo. Ele não é esse, professora? Não. Esse aqui é a hipotenusa, que é o lado maior. Então, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É a nossa razão trigonométrica cosseno. Então, vai ser o B, ou qualquer número que ele possa representar aqui, sobre o A, que é a nossa hipotenusa. Agora, a nossa razão trigonométrica tangente, que depois a gente vai conhecer todos esses números dentro de um círculo trigonométrico. A nossa razão trigonométrica, chamada tangente do ângulo, é o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou sobre o seno dividido pelo cosseno. O seno dividido pelo cosseno. Então, aqui, a nossa tangente desse ângulo aqui, ó, referente a esse triângulo, referente a esse ângulo, é o nosso cateto oposto. Qual é o cateto oposto? Aqui está o ângulo, cateto oposto na frente, Czinho. Sobre o cateto adjacente, qual é o cateto adjacente? Desse ângulo aqui é o B. Pequenininho, né? Então, achamos todas as nossas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente desse triângulo retângulo. Então, o que a gente viu? O que é um cateto oposto com relação ao ângulo, o que é um cateto adjacente com relação ao ângulo dado. Certo, pessoal? Vamos para a próxima aula fazer exercício numérico para fixar o conteúdo. Beleza? Então, vamos para a próxima.